Novos cargos, novas áreas, novos formatos. A publicidade não para de se reinventar e de inovar. Tudo isso em uma velocidade muito rápida e um curto espaço de tempo. Mas e quando tudo isso vai parar na sala de aula? Como que os professores acompanham essas novidades, essas mudanças e como que eles levam tudo isso para os alunos? E hoje é dia de aprender aqui no Fala Mercado. Isso porque quem vai nos ensinar como que estão se dando essas mudanças no mercado, sendo levadas para a sala de aula, são dois professores da área da publicidade, que é o nosso foco de hoje. Então, do meu lado, eu tenho aqui o Jefferson Bartz, que além de publicitário e professor, é o diretor acadêmico da ARP, a Associação Rio Grandense de Propaganda, que vai sabatinar na minha frente, com muito privilégio, Márcia Cristófoli, que não sou eu. Eu tô adorando essa convivência com a Márcia, porque eu adoro fazer esse ganchinho. Márcia Cristófoli, coordenadora dos cursos de publicidade da FAMECOS, da Escola de Comunicação da PUC-RS. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada, agradeço. Obrigado pelo convite. Então vamos lá. Vamos conversar. Bom, para quem nos acompanha já sabe que eu fico aqui para fazer só algumas interferências, mas que quem conversa mesmo e quem fala são realmente os nossos convidados. O Jefferson hoje, então, com a missão aí de comandar o nosso bate-papo, porque neste programa o protagonismo é do mercado. Tudo contigo. Então vamos lá. Estou no privilégio aqui de duas Márcias, né? Duas Márcias. Não, nós não são duas Márcias, são duas Márcias Cristófolis. Exatamente, Então, quando eu disser Márcia, as duas vão olhar. Vamos olhar. Então, muito bom. Então, aqui na minha frente, né, para Márcia, quem eu vou direcionar as perguntas, tá? É um prazer poder participar e também contribuir com o Fala Mercado. Márcia, vamos lá. Para diferenciar uma da outra, então a gente começa querendo assim, entender um pouquinho, né, da tua trajetória, quem é a Márcia, né, e como que foi a tua trajetória profissional até aqui. Muito bem, então vamos lá. Agradeço o convite e o privilégio também de estar sendo entrevistado pelo Jefferson, meu colega. Bom, a principal diferença, eu sou publicitária e tu é jornalista, Exato. né? Temos, então, a Márcia Cristófoli, publicitária, e a Márcia Cristófoli, jornalista. Apesar das várias confusões, apesar de eu ter recebido ligações achando que era eu e vice-versa, Já aconteceu várias bastante. achando que era ela. Agora eu tava falando do meu Instagram ali, que faz uns 2 anos que eu mudei o meu Instagram, porque assim, eu recebia muitas marcações, pedidos de amizade, eu digo, não é pra mim isso aqui. Vou colocar o meu nome do meio ali, que aí não tem erro, Márcia Pilon Cristófoli, então daí não tem problema. Mas, enfim, acho que tenho uma trajetória aí de alguns anos já na publicidade. Hoje ainda estava conversando com esse professor meu. Eu me formei, eu saí da FAMECOS em janeiro de 2013. Então, 20 anos já se passaram, né? Comecei a minha trajetória profissional antes ainda. Então, tive uma oportunidade de fazer um estágio que foi muito, muito, muito legal. Na Scala, comecei trabalhando, quem me chamou foi a Lígia Zucoloto, que trabalhava como RTVC lá, e para trabalhar junto com a Tita, que é uma pessoa que gosto muito, até hoje tenho muita admiração, assim, a gente trabalhou juntas, e a oportunidade que surgiu, assim, não precisa, era uma vaga de estágio na Scala, imagina, naquela época, uma das melhores agências, né? Continua, inclusive, sendo super grande, né? Mas, na época, era assim, ó, o sonho de todo mundo era a Scala, né? E por muito pouco, Márcia, que a gente não se cruzou lá, né? Não nos cruzamos, Eu entrei em 2005, a Márcia saiu em 2003. Uau! E era uma coisa assim, depois a gente até pode falar um pouquinho disso, né, sobre a questão hoje do aluno estar ou não estar dentro de agência, a gente discute bastante isso, né, em sala de aula, uma questão acho que bem importante. Mas aí surgiu e foi muito bacana, porque não era uma vaga de estágio que não precisava ter experiência, mas tinha que ser uma pessoa muito organizada. E eu acho que sou, ainda hoje, né? Mais uma diferença nossa, porque eu não sou essa pessoa. Uma pessoa extremamente organizada para trabalhar na área de coordenação. E então fui eu, para a coordenação, sem experiência, mas com muita, muita, muita vontade. E muito organizada, muita organização.
E ali eu conheci, então, todas as áreas da agência, né? Foi um período muito legal, foi um período curto, né? Foram 3 anos que eu fiquei na Scala, mas foi muito intenso, assim. Comecei como estagiária, daí tive minha carteira assinada, meu primeiro contrato de trabalho foi lá na Scala. Conheci gente, sim, fora de série, assim, pessoas muito legais que admiro até hoje, né? Não tivemos oportunidade de trabalhar mais tempo juntos, assim, mas admiro até hoje o Axel Rude, trabalhei muito, e enfim, tenho amigas ainda até hoje daquele tempo, né, trabalhando, aí saí da coordenação, em seguida recebi a proposta para trabalhar como assistente de atendimento, né, ainda como estagiária, e aí entrei para a área de varejo, fiquei lá na Scala, mas aí o varejo chegou uma hora, assim, eu estava quase me formando, me pegou um pouquinho, assim, eu digo, não, preciso dar uma parada, respirar um pouco, mas eu gosto muito, assim, dessa correria louca de agência. E é impressionante o número de pessoas que a gente conhece, né? Trabalhando numa agência de uma escala naquele tempo, ainda, né? E aí foi... Muitos colegas, né? Muita gente. Não, e eu acho legal que o atendimento, na verdade, tu conhece muita gente que passa pela agência e tu já vai direto o contato com o cliente, né? Exatamente. Realmente o relacionamento ali é uma porta incrível. Mas essa base que eu tive na coordenação, que eu nem sei mais hoje como é que é esse setor dentro da Scala, se tem ainda, eu coordenava, claro, eu era assistente, né? Não era eu que coordenava, mas tinha uma eu como assistente organizava todos os processos, então eu organizava a pauta de produção, organizava a pauta de estúdio, de criação, e aí eu consegui ter contato com todas as áreas da agência e realmente acho que conheci o funcionamento de uma agência, né, isso foi muito bacana. Mas em seguida veio a proposta para ir para o atendimento e aí fui, daí saí da Scala. Na época já me ensaiei, assim, quando eu saí da Scala, eu digo, quem sabe eu vou fazer um mestrado, né. Mas cheguei aí na PUC, conversei com um professor, ex-professor, já não está mais lá na Famecos. Tá, e como é que é o mestrado e tal? Aí fiquei meio que namorando ali o mestrado, mas em seguida já veio uma proposta daí para eu trabalhar na Matriz. Aí na Matriz, sim, fiquei 7 anos trabalhando na Matriz, atendendo o Zafari. Também, minhas experiências sempre com varejo, mas muito, muito intensas, né? Porque o varejo... O tamanho do Zafari também. O varejo é isso, assim, é muita intensidade. Então, o aprendizado foi muito, muito, muito importante. Mas nunca abandonei essa minha relação aí com os livros, fiz pós e tal, e o mestrado sempre ali, né? Até que chegou uma hora que eu tive que optar. Então, consegui fazer algumas disciplinas no mestrado, como... aluna especial, conciliar com a Matriz, mas chegou uma hora que tive que optar, né? Ou conclui ali. E aí daí acabei saindo da Matriz para poder finalizar o mestrado. Na sequência, em seguida, assim, já surgiu a oportunidade para dar aula numa disciplina de atendimento publicitário, né? Tava precisando lá na Famecos de atendimento publicitário, aí entrei. Minha dissertação foi sobre isso, fiz toda uma pesquisa sobre o papel do atendimento publicitário no processo. Que legal. Que me interessa muito, assim. E aí, dando continuidade, né, aos meus estudos, fiz o doutorado na área de liderança e gestão, que tem tudo a ver, né? Atendimento hoje é uma das principais lideranças aí do processo publicitário e já nem gosto muito do nome atendimento, né? A gente até andou recentemente reformulando o currículo, não é mais disciplina de atendimento publicitário, é gestão da conta publicitária. No mercado agora tem muitas agências chamando de gestor de relacionamento e novos negócios. Tem bastante gente usando essa nomenclatura. Isso já passa um pouco, né? Eu acho que o nosso tema de hoje, que é o ensino da publicidade, né? Já passa até por essas revisões curriculares que eventualmente a gente faz, né? Esses ajustes é sempre com essa preocupação de acompanhar essa atualização do mercado, né? Claro que em sala de aula, eu sempre digo para os meus alunos na disciplina, né? Vocês vão ouvir eu falar sempre, quase sempre, né? Atendimento, porque tá intrínseco. Tá muito enraizado isso, assim, mas é muito mais do que atendimento, é um profissional que faz a gestão e que faz a liderança. Então, minhas pesquisas hoje, então, acadêmicas já estão mais para essa área de liderança que eu gosto muito, assim. Então, rapidamente, e aí já fazem 10 anos que eu tô
na Famecos, trabalhando lá, entrei como professora e há uns 6 anos assumi a coordenação do curso também. Então, hoje estou nessa etapa aí. Sim, muito bom. E nessa posição de gestão, como coordenadora de curso, você acaba tendo uma visão mais ampliada, né, do processo, do currículo, né, de toda a formação. Quem já esteve nessa posição também, né, Jefferson? Sim, também. A formação do estudante, né? E aí, Márcia, eu te pergunto, olhando assim para também o mercado e também essas relações do estudante com o mercado, como você vê, né, e o que você considera assim mais significativo nas mudanças que ocorreram nos últimos anos na publicidade, né? O que para ti está impactando, né, nessas mudanças que sempre ocorreram, na verdade, né? A gente falar que o mercado está em transformação é muito clichê. Mas, assim, sempre tem um recorte, né? Então, nos últimos anos, né, o que impacta mais, o que tem mexido, né, até com a nossa forma de atuar também como professores, né? No ensino de publicidade e propaganda. Sim. Essa questão da transformação, eu acho que não é bem transformação a palavra, né? Mas eu acho que talvez, não sei se mudança pode ser o mais adequado. Mas não é que, a publicidade é por si só a transformação. Para mim, publicidade é sinônimo de transformação, né? Então, não é que neste momento ela está se transformando. Ela sempre se transforma. E isso acho que é uma questão essencial para a gente entender o nosso negócio, né? E como é que as coisas funcionam. E o que isso resulta? É que a gente tem que estar sempre buscando, né? Nós, enquanto universidade, enquanto professores, profissionais também, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Pode parecer um pouco clichê também, né? A gente falar que o digital, o mundo digital acelerou. E isso sim, né? Eu acho que é inevitável a gente trazer essa questão. Eu acho que tem uma questão de comportamento social que interferiu diretamente, né, na nossa área. Do consumo de mídia, dos influenciadores, né? Que a gente sempre teve, né? As celebridades, né? Sempre foi muito legal. A gente mudou o nome, né? Exatamente. A gente fazer grandes campanhas com celebridades. Então, desde a época que a gente tem lá de Havaianas, né? Isso tudo sempre foi muito forte no nosso mercado. O que acontece é que hoje as coisas estão muito rápidas, né? Elas estão muito mais acessíveis, digamos assim. E a grande questão é essa, é a mudança no consumo de conteúdo, né? E o jeito que a gente também consome esse conteúdo, né? Porque hoje eu faço... um tempo atrás eu assistia televisão, eu estava ali assistindo televisão, né? Hoje eu assisto televisão, mas enquanto isso eu tô no celular, eu tô fazendo mais não sei o quê, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, então... É muita informação, e eu acho que isso nunca é demais dizer, né? É muita informação mesmo. Então, o nosso grande desafio aí, eu acho que a mudança foi nesse consumo, na distribuição das informações, do conteúdo, e de como a gente consegue o nosso grande desafio aí de impactar no meio desse turbilhão de coisas, da gente conseguir impactar o consumidor. Eu acho que essa é a transformação que está acontecendo no momento. Amanhã já vai ser outra, né? Eu fico curiosa com o papel dos professores, né, nessas mudanças que são frequentes. Mas assim, ok, super entendi, acho super relevante, porque a gente diz, por mais clichê que seja, o digital é uma realidade e precisa ser trabalhado com ele, né? Não adianta. Mas a questão de sala de aula, o comportamento dos alunos, dessa geração, ela também mudou, né? Sem dúvida, sem dúvida. A própria questão a nossa atenção, né? Que hoje a gente discute muito isso, o papel do professor e o formato da sala de aula, né? Então, da mesma forma que para mim, enquanto publicitária, enquanto marca, é um desafio eu conseguir captar a atenção do meu consumidor, é um grande desafio eu conseguir captar a atenção do meu aluno, né? Porque ele não tá ali na sala de aula prestando atenção naquilo que eu tô falando, né? Eu acho que isso, assim, ó, tem questões bem importantes da gente discutir e relevar, é uma questão comportamental deles, né? A própria pandemia, durante 2 anos,
não sei se é bem isso, mas ensinou ou disse para eles que eles poderiam prestar atenção naquilo que a gente estava falando com a tela fechada e fazendo uma outra coisa, né? E às vezes tem muita gente que consegue fazer isso super de boa, assim, né? Então, bom, eu tô com a minha câmera fechada, eu consigo prestar atenção naquilo que o professor tá me dizendo, mas eu tô ali resolvendo uma outra coisa também, né? Então, isso em sala de aula também acontece. Eles voltaram de 2 anos de isolamento social, eles voltaram para a sala de aula com esse mesmo comportamento, né? A concentração deles, eu entendo, e eu tô falando eles, mas eu acho que é de todo mundo, né? A gente já não consegue mais ficar concentrado em uma aula de 2 horas, durante né? 1h30, sei lá, falando muito tempo, não tem como, né? Todo mundo se distrai com alguma coisa. A distração, ela... esse perfil que a gente... Esses são os alunos que a gente tem, né? Assim como em vários outros lugares, mas captar a atenção é difícil. E às vezes eles estão prestando atenção. Só que eles estão ali, tive vários alunos que já me falaram isso. Professor, eu tô resolvendo uma coisa, mas eu tô prestando atenção em tudo que tu tá falando. E gente que muitas vezes chega no final da aula que tu achou que ele tava assim, ó, dormindo, sabe? Mas ele vem discutir um assunto contigo porque ele realmente estava ali presente, né? Então, essa questão da desatenção ou do consumo diferente, isso tem impactado consumidores, alunos, enfim, acho que todo mundo, né? O nosso grande desafio. Eu digo para eles, né? E acho que isso é uma questão bem interessante da publicidade, tá aí o nosso desafio, assim. Ou acho que talvez até estou misturando um pouco os assuntos, mas eu digo, gente, todo mundo que está aqui paga, inclusive nós, né? A gente paga para não ter anúncio. Então, olha o desafio que nós temos aqui dentro da sala de aula, de pensar, de refletir sobre essa propaganda, né? De como ela vai impactar. Todo mundo que está aqui tem um plano de Netflix, tem um Spotify. A gente paga para não ter anúncio. E vocês estão aqui estudando propaganda. Pra fazer anúncio. Pra criar esses anúncios. Eu lembro quando eu entrevistei um publicitário, né? Foi o Mário Scalage, foi um dos primeiros caras a me falar sobre isso. Né? Porque ele tava com a DM9 Sul, aqui em Porto Alegre. Foi pra uma revista, uma das nossas revistas, Tendências, deve ter sido 2011, talvez, ali, 2012. E ele me disse assim, Márcia, na época ele era pai de uma menina, acho que ele tem mais uma e mais um menino. Na época era só uma menina, ele falou assim, Márcia, a minha filha não sabe hoje consumir desenho animado com interferência de comercial. E isso vai ser ainda maior daqui pra frente. Foi o primeiro assim, a dizer, cara, comercial de TV, comercial de 30 segundos, de 1 minuto, não faz mais sentido para esses consumidores que ali na frente vão ser, inclusive, quem vai ter o poder de compra, né? Então, esse momento chegou. O que para criança, digamos, né? Nós que temos crianças pequenas aqui, eu acho ótimo. Acho né? Ótimo. E o YouTube eu não pago ainda, tá? Tem várias coisas que eu pago. O YouTube ainda não. Eu digo, mas, minha filha agora... mas o YouTube Kids tem a parte, o plano grátis ali. Mas o YouTube eu ainda tenho que me aproximar um pouquinho mais dele. Embora minha filha já tá bem próxima, né? Mas então vai pro YouTube Kids, Márcia. Vai. Quando os meus filhos reclamam do anúncio de 5 segundos no YouTube, eu digo pra eles, não reclama, que porque isso que coloca a comida na mesa. Né? Não reclama, agora eles já entenderam. Exatamente. Né? Que é importante aquele anúncio ali, porque garante a comida na mesa. Exatamente. Não, eu digo pra minha filha, vamos pra Netflix então, filha, que não tem propaganda, né? Mas, mãe, o que tu faz? Eu faço propaganda, minha filha, mas vamos lá que tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo. Nova geração, tudo certo. Mas, Márcia, quando eu ingressei no curso de Publicidade e Propaganda em 2001, tá, e talvez tenha sido também o caso de vocês, já se tinha uma expectativa, né, de onde ia trabalhar quando se formasse, né? Quais eram as possibilidades de trabalho, né, de emprego ou de continuidade de carreira após a formatura. Hoje, o estudante que ingressa no curso de Publicidade e Propaganda, talvez ele tenha isso um pouco mais nebuloso. E talvez ele tenha até mais possibilidades. Né? Como é que você também vê essas possibilidades de
carreira para o estudante de publicidade e propaganda. Perfeito, perfeito. E essa possibilidade, ao mesmo tempo que o mercado se ampliou tanto, isso também assusta, né? Porque são muitas possibilidades. Então, na nossa época, né, a gente entrava, ou tu ia trabalhar em agência, ou tu ia trabalhar em veículo. Nem vou falar tanto em cliente, assim, Não era porque muito aqui comum. no Rio Grande do Sul, as empresas super familiares, não tinha tanto espaço, né, para entrar. Não era uma coisa que nem a gente tem hoje, assim, com grandes departamentos, grandes áreas de comunicação, investindo em profissionais formados na comunicação. Então, historicamente, no cliente, na minha época, era mais difícil, assim, era ou veículo ou agência, né? Isso nos dava uma certa segurança, porque tu sabia o caminho, tu tinha ali algumas alternativas, tu escolheu aquele caminho, era por um daqueles ali que tu ia. E hoje, cada vez mais a gente discute essa amplitude do mercado, né? Essas possibilidades diversas. E isso tem um lado muito, muito, muito positivo, porque a gente conseguiu abrir os nossos horizontes e sair da agência de propaganda e do veículo, né? Porque esse nosso desafio de chamar a atenção do cliente, que não seja pelo cliente consumidor, né? Agora eu tô falando, que não seja pelos 30 segundos na televisão ou pela página na 0 hora, isso fez com que a gente, junto com o desenvolvimento da tecnologia, que a gente fosse buscando várias linguagens, vários formatos. E isso se traduz nas possibilidades de trabalho, né? Então, eu vou ter uma agência que vai trabalhar com inteligência artificial só nessa aproximação de marcas com público jovem, sabe? Então, é muito fragmentado, são muitas possibilidades. Isso, como eu disse, é muito importante para o nosso jovem e nós, professores, a todo momento tentando se atualizar, né? Nesse sentido, eu acho que é isso, atuando no mercado, pesquisando de várias formas. Aí eu acho que cada professor tem a sua maneira, né? De se atualizar, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso assusta um pouco os jovens, né? Ou quando eles estão um pouco indecisos no que eles vão fazer. De repente eu vou tentar publicidade, porque relaciona muito com a questão do digital, com os influenciadores, né? Então, tem o lado bem positivo, né? Mas tem alguns aspectos que eu acho que a gente tem que ponderar também, que muitas vezes eu digo, né? Que daí é aquela publicidade raiz, não raiz no seu formato, né? Mas daquela criatividade genuína, da origem, daquela coisa. Também, às vezes, acho que acabou se perdendo um pouquinho, né? Porque foi muito amplo, muito amplo. Eu acho interessante, inclusive, que isso a gente já fala bastante, assim, e aí eu vou puxar um pouco a brasa pro nosso assado em relação às nossas revistas, né? Que é o selo Tendências, então a gente tá sempre tentando projetar o futuro, né? Ou pelo menos, assim, tentar entender algumas possibilidades de caminhos. E a gente tem falado muito em carreiras. E hoje a gente diz assim, nós com filhos pequenos, as profissões deles talvez não existam ainda. Talvez eles serão serão alguém na vida em profissões que a gente ainda, que nem inventaram. Isso eu acho assustador. Exatamente, é assustador. Eu acho assustador, sinceramente. Mas eu também entendo que a gente tem aí, nós enquanto comunicadores, a gente tem uma excelente oportunidade, assim, de se desenvolver e de buscar um conhecimento para que a nossa área se fortaleça cada vez mais, né? E isso também, eu acho que é uma outra questão que a gente herdou ali desses 2 anos de isolamento dessa pandemia, a importância da comunicação, a importância da publicidade, eu acho que a gente conseguiu, né? A gente veio ali de 2014, 2015, estava numa crise econômica, né? Muito, muito grande. E a gente, claro, embora num contexto completamente adverso, enfim, eu acho que em termos de importância, assim, a propaganda tem buscado seu papel mais... A gente percebe que a essência, ela se mantém, né? A publicidade enquanto uma profissão que vai colocar as marcas em contato com os públicos, né? E que precisa de impacto, precisa de relevância. Agora, como fazer isso? Aí vão surgindo muitas formas de fazer, né? E é interessante também que o próprio estudante, ele vai, ao longo da formação,
desenvolvendo a capacidade de empreendedorismo, né? Então, vários projetos que ele vai desenvolvendo ao longo da sua formação vão estimulando que ele busque outras formas de fazer. E aí, aquilo que você trouxe, vai para inteligência artificial, vai para TI, né? Vai para outras áreas que vão chegando junto, né? E formando a campanha, a publicidade, a experiência que vai gerar para aquele público final. Então, é muito importante a gente estimular, né, enquanto professores, esses projetos interdisciplinares, que eles possam trabalhar conectando conhecimentos e, se puder, agregar com outros cursos também, se misturar, porque no final é isso, né? Quando ele vai para a vida profissional, vai acabar fazendo talvez outras coisas, e muitas vezes o próprio conhecimento da publicidade ele vai associar com outros conhecimentos, que ele vai fazer uma pós-graduação, outros conhecimentos da vida, e vai empreender, e isso vai ser importante para ele. Então, né? Eu lembro que quando eu era aluna, eu tinha algumas cadeiras que eu fazia junto com outros cursos, né? Era o mesmo professor, era da mesma disciplina, e a gente fazia assim, sei lá, tinha algumas disciplinas, eu lembro que a disciplina de empreendedorismo que eu tive era jornal, publicidade, administração e nutrição, talvez, não lembro. Mas era alguma coisa da área da saúde, alguma coisa assim. E eu achava aquilo um saco. E eu dizia, meu Deus, que absurdo. O que essa gente da administração quer, sabe? O que eles acham que entendem de comunicação? Eu, uma aluna, no auge da minha experiência. Não, e na época a gente não tinha, eu não me recordo do meu currículo, a gente tinha tinha grande parte ali do curso compartilhado, né, jornalismo, relações públicas e publicidade, mas a gente não tinha essas disciplinas eletivas que a gente chama hoje lá na FAMECOS, ou optativas, enfim, né, não me lembro disso, né, agora tu pode escolher aí 10 créditos, 20 créditos, né, então era cada um no seu quadradinho. Hoje tá bem diferente, assim. Eu lembro eu já tinha algumas, mas era bem pouco, acho que eu tinha uma eletiva, 2 no máximo, que eu fui fazer o quê? Marketing digital. Que imagina se eu ia fazer uma coisa sobre liderança, porque eu queria viver naquele mundo da comunicação. E quando eu fui fazer a pós também, com outro entendimento, já em outro momento de carreira, já profissional, enfim, hoje eu penso, nossa, se eu tivesse essa mesma cabeça que eu tinha na pós, por exemplo, lá, quando eu fiz essa cadeira com tantos cursos diferentes, eu tinha colegas da área de logística, hotelaria, pedagogia. Várias instituições têm adotado em seus currículos as optativas, né, ou eletivas, ou outras nomenclaturas que dão ao estudante mais protagonismo na escolha dos seus caminhos, né? Isso, por um lado, é muito bom, né? Porque tem essa convivência, talvez, com outros cursos, interdisciplinaridade, mas também pode gerar uma insegurança no estudante, porque quando você dá muita liberdade, às vezes dá um conflito, porque na sua formação de base ele recebeu tudo em caixinhas. E aí chega um momento que agora eu tenho que decidir o que eu vou estudar. Então, você percebe, Márcia, que às vezes o estudante também ele acaba, né, ficando um pouco receoso em relação às escolhas nesse momento? Eu acho que sim. Na verdade, dessa tua fala aí, eu tenho várias observações, né? E enquanto tu falava, eu comecei a pensar, assim, em questões bem importantes. Tem um lado bem interessante que, claro, o estudante ele escolhe a sua trajetória, né? O que a gente chama lá na PUC da trajetória acadêmica aberta, assim, esses 24 créditos que o aluno, no nosso currículo hoje, né? São 24 créditos que o aluno pode escolher, então, a área que ele... né? Bastante. A área que ele tem interesse, né? Então, isso, ele consegue trazer coisas interessantes para o desenvolvimento dele, seja profissional ou pessoal, né? Mas eu também já vi em alguns momentos, assim, ó, esses dias entrou pedidos de uma aluna que ela ainda não sabe muito bem o que ela quer, assim, mas ela se matriculou numa da história, numa da gastronomia e numa coisa de botânica, assim, Nossa! Ó, sabe? Então, mas assim... Acho que essa moça tá meio perdida.
Mas ela tá tentando se encontrar, né? E muitas vezes são nessas disciplinas, nessas atividades que o aluno vê, bom, acho que talvez a publicidade não é para mim, né? Não, e também tem a questão do curador, da curadoria que o professor tem que fazer nessa hora, né? Aí vem esse papel ainda mais importante desse mestre, desse orientador, desse facilitador, como tem gente que gosta de chamar também, né? Exatamente, mas aí um contraponto, assim, nessa não tô falando agora dos nossos alunos, são os alunos que vêm de fora para as nossas disciplinas, né? Então, tu pega ali as disciplinas eletivas, fotografia, criatividade, tem gente da medicina, tem gente da engenharia, e um perfil, assim, ó, tu descobre muitos talentos empreendedorismo, né? Nessas disciplinas que são abertas para o campus, tu descobre muitos talentos, né? E justamente acho que talvez uma característica, né, dessa geração também, porque antes, eu sei, o professor sempre perguntava, né, na sala de aula, até hoje eu faço essa pergunta, como é que tu veio parar aqui, né? Eu sei desenhar e eu sou criativo, às vezes era sempre o que todo mundo dizia, né, em sala de aula, por isso que veio parar na publicidade. No jornalismo a gente diz, eu gostava de ler e escrever. Exatamente. Tá eu sei desenhar e eu sou muito criativo, então eu achei melhor fazer publicidade. E hoje a gente enxerga esse perfil que sabe desenhar e que sabe escrever não, que é criativo, né, dessas duas características bem estereotipadas, assim, a gente encontra na medicina, a gente encontra de profissionais, de jovens, né, que têm essas características e que desenvolvem essas características nas suas áreas de atuação, né, então, isso é mais um motivo para nossa concorrência também se ampliar, né, porque antes era isso. Bom, então eu estava aqui, o empreendedorismo era ali da administração, e quem estava na administração é que tinha essa questão empreendedor. Hoje o empreendedorismo, ele está na publicidade, ele está na medicina, ele está na odonto, e a gente vai jogando em várias frentes. Eu acho que isso sim é mais assustador, assim, pro jovem, né, de tu ter de tu poder estar lá trabalhando e atuando em várias frentes. Inclusive, a gente tem feito, eu sempre fiz muito, desde que eu voltei pro Coletiva, a gente fez muitos projetos envolvendo estudantes, né, com mais de uma universidade, inclusive hoje a gente está bem próximo da FAMECOS. E é impressionante a quantidade de alunos que a gente recebe nesses projetos, e cria ali algum vínculo, mas e aí? O que tu faz da vida? O que tu quer fazer? Pra onde tu quer ir? Porque é isso que a gente gosta desses projetos, de envolver eles, né? A quantidade de gente dizendo, não, eu tenho a minha empresa. Não, eu tô atendendo meus clientes. Gente, claro, eu me sinto até muito privilegiada nesse ponto, porque eu tive uma formação, e o Jefferson, a gente vem da mesma escola ali, né? Muito incentivando demais o empreendedorismo. Então, eu tive cadeiras de empreendedorismo, de gestão, de comunicação integrada, enfim, uma série de incentivos. Mas esse não é o mais comum, né? E mais do que isso, ainda que eu tenha, 15 anos atrás, tido essa formação, ainda era muito incipiente, ainda era muito embrionário, a galera ainda tinha um medo de empreender. Agora, parece assim que é a galinha dos ovos de ouro atualmente. E impressionante como eles realmente encontram espaços e conseguem lá fazer o seu, né, pagar os seus boletins. Não necessariamente na nossa área, né? Não necessariamente na nossa área, Acho perfeito. que isso é um perfil, assim, né, que é o que eu tava falando. Entrava no mercado publicitário, tava muito no jornalismo, tava muito delimitado ali a tua área de atuação, né? Bom, na minha área se faz isso, então eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Hoje tu entra, mas tu tem um mundo ali na tua frente que tu pode ser empreendedor com os teus conhecimentos, por isso a atualização curricular é importante, né? E a gente fala cada vez mais, assim, pro nosso aluno, a gente tem muitas áreas transversais, né? A gente chama lá, nós temos as disciplinas transversais, as disciplinas básicas, porque o empreendedorismo hoje é para todos. Não é da administração, né? A sustentabilidade, enfim, a escrita criativa, né? Isso são essenciais para diversas áreas. Então,
eu volto a falar, né, essa diversidade do mercado às vezes assusta um pouquinho, e nem todos os jovens que chegam estão preparados para isso, às vezes eles preferem, né, faz isso e não sai muito aqui desse... Mas eles são minoria, né? Esse perfil já é minoria hoje, são vários perfis, assim, mas... Eu quero lembrar quem ficou até aqui que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Segue o baile. A publicidade, desde sempre, ela se retroalimenta na cultura. Né? Então, você vai ver, né, a importância da música para publicidade, da arte, da literatura, do cotidiano das pessoas, de modo geral. E isso é o que vai conectar as campanhas com o público. Né? E aí, você tem um estudante, hoje nós temos, né? Eu digo nós temos estudantes de uma geração... Né? Da agilidade. Né? E do mais rápido, líquido, né? Mais rápido, né? E então, existe aí também um conflito, um desafio, ao mesmo tempo a importância da leitura, a importância de consumir de tudo um pouco, né? Para que você possa conversar com todos os públicos e atender clientes dos mais diversos dentro da formação, né? Aí nas aulas. Como estimular, né? Esse é o que é um pouquinho mais trabalhoso. Instagram, né? Exato, um pouquinho mais trabalhoso. Você vai ter que dedicar mais tempo para mergulhar, né? Para explorar um universo que talvez não é muito o teu, não é tão familiar. E esse desafio aí, Márcia, como é que tem sido? Olha, eu acho que essa resposta aí vale... Milhões. Vale milhões. Eu tô buscando também. Mas é claro que a gente está sempre atrás, né? Discutindo e refletindo nas pesquisas, nas conversas. Eu acho que essas rodadas, assim, que a gente tem, né, de diálogo... abre espaço para que a gente possa refletir e tentar buscar, encontrar essa resposta, né? Eu acho que resposta pronta, né? A gente vai tentando achar caminhos, né? A gente vai ali um pouco mais para um lado, um pouco para o outro, mas é um grande, de novo, é mais um desafio que a nossa área tem. Eu acho que a publicidade, assim como eu falei que a transformação é inerente, né? Os desafios, eles também são, porque a gente está lidando com pessoas, a gente não consegue prever muitas coisas, né? Sempre foi assim. E pensando nesses aspectos culturais, assim, esses dias tinha um grupo de alunos, uma estava reclamando porque ela tinha que ler 2 páginas, sabe? E eu disse, gente, olha só, quando eu entrei, hoje ainda falava com uma professora, eu tenho, meu sonho, meu projeto, assim, é implementar de novo algumas leituras obrigatórias, porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu entrei, eu tive que ler o Assis Chateaubriand, e aquilo foi leitura obrigatória, eu conheci, tem que conhecer, sabe? Hoje eu não peço para os meus alunos na disciplina de contexto publicitário que eu trabalho, eu não peço para eles lerem o Chateaubriand, mas eu digo, o livro tá aqui, vocês têm que ler esse livro, vocês têm que saber quem é esse cara. Vocês têm que pelo menos dar um Google no nome desse cara. Exatamente. Então tem uma questão cultural, de novo, a gente falou do excesso de informação e também da brevidade da informação, né? A informação, né? Ela tem que ser muito curta, porque senão tu não chega aonde tu quer chegar. E, de novo, gente, eu acho que não é o perfil do jovem. Todas as idades a gente acabou se acostumando com essa coisa do texto curto, os 140 caracteres ali, revolucionou muita coisa, né? Mas aí a falta de interpretação, aí tu tem vários pontos que impactam de uma maneira muito negativa, assim, né? Da falta de leitura, da falta de interpretação de texto. Não, e a interpretação para o briefing, né? Qual é a necessidade? Porque a necessidade do cliente ela não está explícita muitas vezes. Né? E a importância de você ter uma leitura criteriosa, né? com atenção, para poder entender onde que está Exatamente. Então, o ponto, né? Tem algumas coisas que a gente acabou ficando mais... teve mais agilidade, mas eu acho que tu trouxe uma palavra muito importante, que é a questão da superficialidade, né? Eu acho que isso a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Nas minhas aulas de gestão, de atendimento, né? Eu sempre digo, tu fazer um bom briefing é tu ter
tu saber perguntar, assim, né? Tu conseguir fazer a pergunta certa, isso te garante um bom briefing. E às vezes, até isso, às vezes dá um pouco de preguiça, né? Pra que eu vou perguntar? Deixa eu anotar. Olha, eu ia dizer, deixa eu anotar, porque às vezes nem isso tem, né? Nem anotação tem. Mas vou ficar aqui no que ele tá me dizendo, que tá mais cômodo, vai ser mais rápido, né? Não tem aquela discussão, assim. Então, mas, de novo, né? Isso eu acho que é uma característica de toda uma geração, assim, não só dos jovens, mas a gente se acostumou, né? Sim, acho que essa questão cultural, assim, acho que tá faltando um pouco mais de apropriação, assim, de entendimento, de profundidade, economia, né, de política. A gente, recentemente também, numa das mudanças, a gente colocou no currículo de publicidade a disciplina de geopolítica, né, porque isso é importante, Nossa, né? entender todo o teu contexto geopolítico é muito importante numa campanha ou nessas questões culturais, né? A referência, né? Que é uma coisa que a gente sempre buscou e a publicidade sempre teve isso, né? A criatividade, na publicidade, ela vem muito das tuas referências. E hoje acho que as redes sociais parece que aquele conteúdo que tá ali basta, né? Mas não, acho que a gente tem que estar sempre indo atrás. Mas o projeto de leitura foi bom, porque hoje ainda falei sobre isso, assim, a leitura para mim é importantíssima e a gente tem que tentar resgatar isso. Estamos nos encaminhando para a hora péssima. Eu gosto quando a pessoa diz, mas já? Significa que passou muito rápido. Mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. A gente percebe o estudante cada vez mais envolvido com as causas. Né? E a publicidade, ela tem, assim, um poder transformador muito grande. Né? E eu acho que quando o estudante percebe essa força, isso dá mais motivação para ele seguir na profissão, né? Então, queria também saber o que você pensa, Márcia, sobre esse perfil legal, né, do estudante que se envolve com as causas, a questão do consumo, e como é que ele pode usar a publicidade a favor, né? Exatamente, falávamos sobre isso, e é um aspecto bem interessante, assim, eu acho que tem uma característica bem importante, assim, dessa consciência, né, social, muito importante, que há um tempo atrás eram poucas as pessoas que tinham, né, essa consciência desse impacto do consumo, e na publicidade, o interessante disso tudo, e a gente já tem alunos, né, tenho colegas que estão entendendo essa dinâmica, e isso eu fico muito feliz, porque eu sempre fui uma publicitária e sempre muito a favor das causas também, né? De educação, né? Das questões de igualdade. E eu sempre ficava tentando relacionar, e estabelecer uma relação entre a publicidade, né, que vende muito e que está buscando ali os seus lucros e todas essas causas. Essa briga interna. Exatamente, todas essas causas aí da educação, da igualdade. E isso eu comecei a identificar, e eu acho que os jovens têm muita consciência disso, né? De que é possível, a publicidade, ela tem um papel social importantíssimo, né? A economia... Eu digo assim, econômico, social e cultural, acho que são os três pilares, né, que sustentam a publicidade, a importância dela. Econômica, nem se fala, né? Mas cultural também, e todo o legado que ela nos deixa, né? Tudo aquilo que ela repercute. E social, acho que cada vez mais a gente tem visto projetos lindíssimos. Eu, de novo, tanto de alunos como de colegas, assim, que realmente engajados e vendo que a gente consegue, sem querer ser muito utópica, né? Mas transformar o nosso mundo num lugar melhor. Perfeito. Através da propaganda. Eu acho que isso não tem preço, assim. Tem um professor, eu não tive aula com ele, né? Mas tem um professor que eu gosto muito do que ele frisa, que ele diz que nós todos, independente de sermos jornalistas publicitários, relações públicas, nós somos formados em comunicação social. Ele sempre diz, acho isso super importante. Não importa se hoje é formado em jornalismo, mas o nosso berço é a comunicação social. E ele sempre enfatiza a palavra social, né? E eu também gosto muito de dizer que
ainda que eu seja muito crítica à nova geração, e sou, porque acho que tem coisas realmente que às vezes dá vontade de dar uma chacoalhada neles, mas eu acredito muito nessa nova geração, nesse aspecto especialmente. Eu acho que eles são mais conscientes, mais engajados, né? Ainda que muitas vezes em causas próprias, mas não importa. Acho que eles são conscientes, acho que eles são menos preconceituosos, menos limitantes, menos afetados a crenças limitantes. Então, eu acho que vem coisa boa por aí. Eu né? acho que sim. A gente tem aí uma grande expectativa, né? De que... E essa questão do impacto social... na FAMECOS a gente tem discutido bastante, assim, dessa relação direta com a comunicação e o quanto isso vai fazer diferença. Eu acho que a gente tem que acreditar. Eu acredito muito, né? E acho que a gente tem que acreditar também. De que, sim, a gente vai conseguir construir um mundo melhor através da comunicação. Sem dúvida. E da educação, né? No caso Exatamente, de vocês mais ainda. exatamente. Nós, como professores, aprendemos todos os dias em sala de aula. Né? É uma grande escola estar ali. Imagino Sem que dúvida. sim. Imagino Sem que dúvida. sim. Gente, eu sou apaixonada por esse assunto. Ainda que eu nunca tive, de fato, nunca tive o sonho de lecionar. Eu sempre fiz questão de estar muito próximo da academia. O meu pai, que é meu sócio, né, como vocês sabem, ele diz que eu tenho uma obsessão pela academia. Mas é porque realmente eu acho esse assunto inesgotável, encantador, de alguém que realmente crê né, crê no mundo e crê nesses jovens. Então, eu tenho certeza que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre os desafios, as oportunidades que eles estão trazendo também. Mas a gente precisa encerrar, então eu agradeço de coração todo o nosso papo aqui, que a gente, como eu disse antes, né, quando a gente diz, meu Deus, já acabou, é porque realmente a coisa muito fluiu. Então, muitíssimo obrigada por toda essa troca que a gente teve aqui. Obrigada. Eu que agradeço, né? Obrigada, Márcia. Obrigada, Jefferson. Foi um prazer. Obrigado, Márcias. A sua fala pode ser bem curta, né? Obrigada, Márcias. E para vocês que ficaram até aqui com a gente, além do nosso muito obrigada, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube para ele te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E nós sempre temos conteúdo novo, porque o Fala Mercado é semanal. Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.